Que a poderosa graça de Cristo seja conosco nesta noite, noite abençoada. Já fomos edificados pelas orações que foram dirigidas, pelas leituras que foram realizadas, pelos cânticos que foram entoados. Acredito que você já consagrou a sua vida ao Senhor nessa noite. E agora, no momento em que nós vamos ter a voz de Deus falando conosco por meio da sua palavra. Você buscou, você clamou, você se colocou na presença do Senhor e agora o Senhor ele falará conosco. E uma das chaves, das bênçãos que nós temos da interpretação bíblica a respeito do ministro, daquele que comunica, é que o ministro externo ele é falho, tá, meus irmãos? Ele é um pecador miserável. Mas o ministro interno, que é o Espírito Santo, é aquele que fala suas verdades ao nosso coração. E nós rogamos e oramos para que o Santo Espírito venha falar conosco nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor primeiro, que se encontra lá no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículos 1 e 2, mas eu quero ler a partir do versículo 32, do capítulo 10. Hebreus capítulo 10, 32, e aí nós entraremos no capítulo 11 e leremos os versículos da exposição desta noite. Diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Até aqui então a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, a tua palavra foi lida, ela é a espada do Espírito Santo, a espada de dois gumes. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito da profecia, penetre o nosso coração, chegue nos lugares que são impossíveis e faça uma obra sobrenatural na nossa vida. Nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, confiados no Teu amor. Amém. Meus amados, nós estamos numa série de exposições celebrando o mês da Reforma Protestante. Domingo passado nós falamos do tema Somente as Escrituras, ou Sola Escritura, né? E esse tema, esse sola, esse fundamento da fé reformada, ele é importante porque ele foi construído num ambiente em que a fé, ela trazia o elemento da Escritura Sagrada e também da tradição. A religião da Igreja Católica Apostólica Romana dava crédito à Escritura Sagrada e também à tradição, e em muitos momentos a tradição sufocava ou colocava em cadeias a palavra de Deus.
Nós vimos no domingo passado que até mesmo as Escrituras Sagradas era um texto que era muito mal compreendido por causa da sua má tradução, por causa da inalcançabilidade dos povos com respeito à língua latina, porque a Bíblia foi traduzida para Vulgata Latina, e era a Vulgata Latina que dominava até então ali os povos ali, com a Igreja Católica Apostólica Romana ensinando por meio dela. E a reforma aconteceu e os reformadores entenderam que uma das bases da reforma protestante deveria ser a adoção da Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática, despojando a tradição, despojando os dogmas inventados pelos homens, despojando qualquer outro tipo de coisa que saia das Escrituras Sagradas, até mesmo dos textos, aqueles textos que nós chamamos de apócrifos, que não são textos inspirados, esses deveriam ser descartados das Sagradas Escrituras. Então, somente a Escritura é um fundamento da fé reformada ao dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática que deve ser adotada e deve ser utilizada para fundamentar qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de ensino baseado na palavra de Deus. Hoje nós começamos então um outro sola, que é o sola fide, ou somente a fé. Porque qual era a compreensão que existia naquela época e que existe até hoje dentro da Igreja Católica Apostólica Romana? É que nós precisamos sim crer em Jesus Cristo para a salvação, que a salvação em Jesus Cristo é pela graça de Deus, nós fomos salvos de forma graciosa, nós não merecemos a salvação, mas para trazer um pouquinho mais de elementos não escriturísticos ou elementos não doutrinários, a ICAR defende que a salvação é por meio das obras e não somente da fé. Então, por isso, os reformadores entenderam que um outro fundamento que deveria ser estabelecido dentro da reforma protestante é que a salvação é somente pela fé. Obras não salvam ninguém. O seu dízimo não te salva. Qualquer tipo de penduricalho à fé, qualquer tipo de manuseio de itens consagrados, óleo ungido, rosa ungida, ou a compra de relíquias, ou até mesmo fazer o bem aos pobres, ou aqueles que estão mergulhados no meio da dor, isso não salva ninguém. Obras não salvam ninguém. Porque obras não são o produto que dará à luz a nossa salvação. Obras são produto final daqueles que foram alcançados por Cristo de forma graciosa. Obras não salvam, mas a salvação em si, em Cristo Jesus, produz boas obras para a glória de Deus o Pai. Você pode ler isso no primeiro capítulo de Efésios. Então, nós somos salvos somente pela fé. E esse texto, ele traz aqui uma declaração, uma definição do que é a fé. Nós temos aqui um tema, meus irmãos, que é um tema complexo. Você verá a fé como um elemento de apropriação das verdades de Cristo, nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas, nesse texto, a fé ela é apresentada em cima de duas palavras aqui, de duas afirmações que o texto bíblico nos mostra no primeiro versículo, que fé é certeza e fé é convicção. E o tema do sermão nessa noite, meus irmãos, para compreendermos um pouquinho mais essas ideias, é o que nos faz permanecer em Cristo Jesus. Você já parou para pensar que na sua vida você foi inconstante em muitas coisas? Já parou para pensar nisso? Talvez você seja aquela pessoa que seja uma pessoa firme, de opinião bem firmada. Você escolheu uma opção e você segue aquela opção até o final. Você escolheu uma carreira e você seguirá nessa carreira até o fim. Você não titubeia entre dois pensamentos. Mas isso não é algo que é natural a todos nós que somos brasileiros, porque nós temos uma gravidade na nossa experiência diária que nós titubeamos. Nós pensamos
em mudar de emprego quando já estamos trabalhando, nós pensamos em mudar de carreira, nós pensamos até mesmo em desfazer relacionamento. Nós somos assim. Nós não somos constantes naquilo que escolhemos. Poucos conseguem ser constantes nas suas opções e nas suas escolhas. Mas você já parou para pensar que você que é crente, que confia no Senhor Jesus, você já parou para pensar que a fé para muitos não é um ponto de discórdia? Não é algo que você desiste? Não é algo que você titubeia? Não é algo que você pensa assim, hoje eu sou crente, mas amanhã eu não serei? Eu vou ser crente só por meus primeiros 5 anos, mas daqui a 5 anos eu vou abandonar o cristianismo. Ser cristão não é um tema que traga oscilação. Ser cristão não é um tema que traga volatilidade na nossa sensação com respeito à nossa fé em Cristo Jesus. E eu quero falar para os crentes o porquê que você não titubeia, o porquê que você não desiste, porquê que você não larga de mão o cristianismo e vai viver a sua vida de forma desgarrada. Por quê que você não cede essas coisas? E o versículo 1, ele fala aqui, o autor da carta aos Hebreus, ou o livro aos Hebreus, ele diz o seguinte, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E nós temos essas duas palavras, certeza e convicção. E a primeira palavra que eu trago aqui para vocês, a palavra certeza, de forma literal, ela é traduzida como fundamento. E quando nós falamos de fundamento, nós estamos falando de alicerce, nós estamos falando de rocha, nós estamos falando de pedra angular, nós estamos falando de estabilidade. O que o texto bíblico deseja nos mostrar é que fé é estabilidade, é firmeza, é ausência de oscilação. E nessa verdade nós temos, por exemplo, o texto de 2 Pedro, no capítulo 13, versículos 10 a 13, que diz o seguinte: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O apóstolo Pedro nos mostra 2 ambientes. Uma terra que será desfeita, uma realidade que colapsará pelo retorno de Cristo Jesus, em que os elementos são apresentados como elementos se desfazendo, em que as construções nessa terra serão desfeitas, ou seja, até mesmo aquilo que nós construímos, os nossos prédios, os nossos patrimônios, os nossos bens, as nossas estátuas, os nossos marcos, eles serão voláteis naquele dia, se desfarão pela presença do Senhor. Mas no versículo 13, existe aqui uma convicção que todos os crentes devem trazer no seu coração, na sua alma. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E essa promessa se torna o que na vida do crente? O seu fundamento, a sua certeza. O crente é movido por uma expectativa constante, estável, do retorno de Cristo. O crente no Senhor Jesus, ele é tomado por uma expectativa sobrenatural, declarada ali em Romanos, no capítulo 8, versículo 18 ao 25, em que a terra será libertada da sua vaidade, em que a terra será libertada para poder expressar todo o seu fulgor, toda a sua capacidade de produção para promover a alegria dos santos. A própria criação
aguenta em angústias, numa grande expectativa, desejando a manifestação dos filhos de Deus. E essa expectativa também está no nosso coração, aguardando a manifestação final de Jesus Cristo neste mundo. Por isso que a fé, ela tem essa convicção, ela é a certeza, ela tem esse fundamento de esperar naquilo que foi prometido por Deus. A fé produz isso. Você espera por algo que não é comum da nossa realidade. Você espera algo que fugirá da nossa realidade. E o que faz isso não é você mesmo, é a fé. Você tem crido assim? Você tem descansado o seu coração nesse fundamento perpétuo? A sua vida, ela é movida baseado nesse fundamento. A sua vida é planejada pensando nesse fundamento. Você consegue descansar com aquilo que você tem como bens e propriedades, ou com aquilo que você não tem, esperando nesse fundamento? Pois eu te digo uma coisa, Cristo quer te trazer essa certeza. É certeza de que você está esperando algo muito melhor do que essa realidade. Nós temos, por exemplo, a certeza da ressurreição, em 1 Coríntios 15, que é um outro fundamento da nossa esperança, da nossa expectativa. Nós temos a certeza do reinado final de Jesus Cristo, no ápice do seu poder, governando sobre todas as coisas. Nós temos a certeza que a realidade do pecado será desfeita. Nós temos a certeza que a morte não será mais um problema. Nós temos a certeza que nós habitaremos com Cristo se nós morrermos nesta vida ou se formos encontrados por Cristo nesta realidade. Essas são certezas, fundamentos que não podem ser extraviados do coração dos cristãos. E muitas vezes nós somos solapados pelo nosso dia a dia, pela nossa ansiedade, pela nossa correria, pelo nosso trabalho. Nós transferimos a nossa certeza para um cargo melhor, para um salário melhor, para um carro melhor. Nós transferimos a nossa certeza para um plano de saúde melhor, para um concurso melhor, para um curso superior melhor, para um reconhecimento. E fazemos com que o nosso coração venha a ser tomado de incertezas, porque este mundo só pode produzir e só pode nos entregar inconstância. Este mundo que será visitado por Cristo e que será devastado por um estrepitoso estrondo, pela manifestação de Cristo Jesus. Mas nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Uma outra palavra que define o que é fé, nós podemos ver no mesmo verso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A palavra convicção aqui, meus irmãos, ela é traduzida de forma literal por prova e evidência. Ou seja, a nossa fé, ela não é algo que está ligada ao sentimento. A nossa fé não está baseada no fideísmo. O que quer dizer isso? Quando uma pessoa está no hospital, enferma, e a pessoa que está visitando não tem nada para falar que conforte aquela pessoa, ela diz o seguinte: tenha fé, mas fé em quê? Fé na fé? Fé no fideísmo? Fé em ausência de conteúdo, em ausência de fundamento, em ausência de certeza? É uma fé que está baseada no vácuo, no nada. Mas a nossa fé é uma fé que nos provê provas e evidências do que aquilo que nós estamos seguindo são fatos e são verdades imensuráveis. Por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 5 a 8, diz o seguinte a respeito do aparecimento do Senhor Jesus ressurreto: e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos,
E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Paulo está relatando a sua experiência ocular. Ele está relatando um fato. A ressurreição de Jesus Cristo é um fato inegável pelos historiadores, é um fato inegável pela história. O testemunho de Jesus Cristo ter sido um homem que ressuscitou, que venceu a morte, é algo inequívoco. Embora nós não gastemos tempo falando sobre isso, muitas vezes no nosso dia a dia, embora nós não vejamos professores de história falando sobre isso, eles não podem negar o fato que a história da humanidade foi dividida por um evento sobrenatural em que um homem que enfrentou a morte, venceu os poderes da morte e ressuscitou, levantou dentre os mortos depois de 3 dias morto. Isso é um fato que nós não podemos negar. E por que nós não podemos negar? Porque os testemunhos a respeito dessa ressurreição foram diversos, foram milhares. Pessoas derramaram o seu próprio sangue para defender essa verdade. Homens e mulheres foram devorados por feras por causa dessa verdade. Nós temos as ruínas do Coliseu, testemunhando que Cristo reina e governa. Aliás, é uma das inscrições que temos lá no Coliseu, é que Cristo continua reinando, mesmo com o sangue dos cristãos sendo derramados, mesmo ele se tornando lamparinas a iluminar as praças de Roma, o cristianismo continuou sendo uma força operante, porque está baseada num fato, numa evidência, numa prova de que Jesus de fato venceu a morte, ascendeu ao céu e está governando. É um fato, é uma prova. Você tem a oportunidade de ler os evangelhos de homens que foram testemunhas oculares de Cristo. Você pode ler o apóstolo Paulo, você pode ler o apóstolo Pedro, você pode ler o apóstolo João. Paulo e João e Pedro vão dizer: nós vimos a sua glória. João e Pedro viram lá ali na transfiguração. Paulo viu no momento em que ele estava a caminho de Damasco, Cristo o visitou e falou com ele. Homens tiveram a sua vida transformada, tiveram seus planos frustrados, transformados em outros planos segundo o desígnio de Deus. Por causa de um fato, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós temos o testemunho do apóstolo Pedro em 2 Pedro, versículos 16 a 18 do capítulo 1. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Você tem o testemunho de Pedro dizendo: quem é Pedro? Pedro, um homem inconstante, assim como eu e você. Mas quando ele fala a respeito de Cristo, nós ouvimos a voz de Deus, dando testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Nós vimos ele ressuscitado. Nós vimos. E tem até uma história engraçada. Pedro, até depois de um tempo de Jesus ter ressuscitado, ele pensou: eu acho que esse negócio de pregar o evangelho não é para mim. Eu estou bem além da realidade. Ele vai e volta a pescar de novo, e ele está lá nu dentro do barco, e Jesus aparece lá na beira da praia, e olha, sou eu, Pedro, e Pedro se joga, vem nadando daquela forma lá estranha, de forma bem eufórica, e Jesus está lá esperando ele assando um peixinho na beira da praia. E aí Pedro tem o testemunho de Jesus Cristo ressurreto. Comeu com ele, conversou com ele depois da sua morte, viu ele subindo aos céus. Então, diante desses fatos, meus irmãos, nós temos que argumentar o nosso coração. Ei, coração iníquo, sem vergonha, você de fato crê nesse fato?
Você acredita que Cristo ressuscitou dentre os mortos? Você acredita porque você vive como se a sua última realidade fosse aqui nessa vida? Por que você vive como se esta vida fosse um céu para você? Por que você corre atrás das coisas deste mundo, se esse mesmo Cristo que ressuscitou, subiu aos céus, prometeu promessas que vêm lá do céu para cá? Por quê? Por quê? Por quê? Por que, coração? Por que, alma? Por que você vive de forma inconformada e não consegue descansar nesses fatos? Nós temos o testemunho do evangelista Lucas, no capítulo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Fatos, e tenha certeza, Jesus Cristo é um fato da nossa história. Você talvez pense, eu sou um ateu, ou você tem um amigo ateu. A concepção dele a respeito da realidade sempre será uma concepção instável quando ele for confrontado pelo fato. Ah, mas espera aí, Jesus, não, espera aí não. Você pode acreditar em ET, em alienígena, não acreditar que esse universo foi criado por Deus, você pode acreditar em qualquer coisa. Mas uma coisa você tem que reconhecer. Jesus Cristo, ele veio a este mundo, morreu e ele ressuscitou. Isso é um fato. O Império Romano, depois da pregação de Cristo, morreu, sucumbiu por causa de um fato. Você não pode negar esse fato. É impossível. E aí você para de debater com ele, porque aí o Espírito Santo tem que trazer graça e luz ao coração dele, para que essa verdade venha a ser uma verdade iluminadora do coração dele. Não perca tempo. Falou do fato? Deixe que o Senhor faça a obra. Nós não estamos aqui para vencer debates, estamos aqui para apresentar o fato. E o fato é o Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia de que alguém venceu a morte, essa que nos traz tanto pavor e nos causa arrepio na nossa coluna. Então, diante desses fatos, meus irmãos, a fé, ela é certeza, ela é o fundamento que é alimentada por esses fatos, por essas convicções. E agora eu tenho que lhes dizer que para que esses fatos façam diferença na sua vida, o Espírito Santo tem que iluminar o seu coração. O Espírito Santo tem que pegar esse fato, é Ele quem vai com uma broca perfurante, chegando até a parte do fundamento do coração, para estabelecer o fato e fazer com que você viva de forma alegre, exultante, por causa desse fato. Se você ainda sabe a respeito de Cristo Jesus, mas você ainda não consegue render a sua vida, não consegue entregar a sua vida, não consegue fazer com que sua vida venha depender desses fatos, de que Cristo Jesus ele é Senhor, e de que você precisa escutar as palavras de Cristo para que você tenha vida eterna. Se você ainda não acredita, eu quero orar por você daqui a pouco mais, para que o Senhor faça uma obra na sua vida, para que você creia, para que o Espírito Santo abra os olhos do seu coração e você enxergue a grande beleza, a grande riqueza desse Evangelho que é baseado no fato. Jesus Cristo, Ele é Senhor até mesmo sobre a morte. Você precisa crer e que o Espírito Santo te dê graça para crer nesse fato. Agora, no que nós vimos, que o que é a fé? A fé é a certeza, a fé é convicção, a fé é fundamento, a fé é prova e evidência. Nós precisamos ver quais são os desdobramentos dessa fé na nossa vida. Diz o texto bíblico no versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A fé, meus irmãos, ela é comparada com uma âncora. Nós temos esse exemplo no próprio livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 19, falando sobre uma esperança que nos foi proposta como a âncora da nossa alma.
A âncora, bom, vocês estão aqui numa região litorânea, vocês sabem muito bem para que ela serve. A âncora serve para que você não fique sendo levado pelas ondas do mar e sendo levado para caminhos que você não deseja ir. A âncora, ela garante a tua estabilidade para que você fique no ponto fixo que você foi colocado. Você não sai sendo levado pelas ondas, você permanece naquele lugar. E a fé também, meus irmãos, ela é comparada a uma boca. Por exemplo, veja sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto, graça e fé, salvação e fé, não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até mesmo crer no Senhor Jesus Cristo, ter fé no Senhor Jesus Cristo, é um elemento, é um dom que é dado por Deus. Nós não temos o poder de gerar fé. Por isso que a fé é algo gracioso, é uma joia rara que nos foi entregue pelo próprio Deus para permanecer na nossa vida e nos dar constância. Vejo que a fé, meus irmãos, ela é comparada a uma boca. Por que eu digo isso? Porque nós somos salvos mediante a fé. A fé, ela é aquilo que se apropria das bênçãos, das promessas, de tudo aquilo que Deus fala ao nosso respeito, de tudo aquilo que Deus garante ao nosso respeito. É por meio da fé que eu, ao ler as Escrituras, passo a crer nas Escrituras. É por meio da fé que eu leio a respeito de Cristo e eu passo a crer no Senhor Jesus. É por meio da fé que eu apresento a minha oração a Deus e eu sei que a minha oração foi ouvida porque a Bíblia Sagrada me dá elementos, me favorece em verdades, dizendo que Deus sempre ouve a nossa oração. É a fé que faz com que eu seja alguém que venha se apropriar das promessas de Deus. Então, uma coisa que eu posso dizer nesta noite, assim, sem nenhum medo de errar, é aquele velho jargão que é dito em várias comunidades evangélicas. Eles dizem o quê? Toma posse, não é isso? Toma posse da tua bênção, meu irmão. Toma posse da tua bênção, do teu carro, da tua casa. Toma posse. Não, não é disso que eu quero que você tome posse. Eu quero que você tome posse daquilo que Deus falou ao teu respeito. Não de profetada, como dizem lá fora, não de palavras elucubradoras, não de palavras fabulosas, não. Eu quero que você tome posse da palavra. Porque se você ouvir a palavra de Deus e entender que ela é a palavra de Deus, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, que ela é tudo aquilo que Deus quer que você saiba a respeito dele, dos planos que ele tem para você e para sua família, e dos planos eternos que ele tem destinado para toda a sua igreja, para toda a comunidade dos santos, você tem que ouvir essa palavra e se apropriar dela. Você tem que trazer essa palavra ao seu coração e fazer com que ela se transforme em fundamento na tua alma. Fazer com que ela seja de fato, uma prova, uma evidência de que Deus prometeu coisas grandiosas para você, para sua família e para sua comunidade. Tome posse da palavra. Tome posse da bênção escrita na palavra. Tome posse das palavras de Deus que são vida. Tome posse do sola escritura. Somente a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Tome posse, meu irmão. Tome posse. A fé faz com que venhamos, então, a absorver, a tomar, a nos apropriar dessas promessas e aprender a descansar nelas. Uma vez o reverendo Heber Júnior, ele falou de um pastor que trabalha com a tradução da Bíblia numa comunidade indígena, e ele estava traduzindo a Bíblia e ele orou ao Senhor: Senhor, eu não tenho nenhum exemplo para dentro das palavras aqui dessa comunidade, eu não tenho nenhuma palavra que se encaixe com o conteúdo do significado da fé. Eu não tenho. Eu poderia falar de âncora, mas essa tribo indígena nem sequer conhece o mar, eles têm no máximo uma canoa, nem sabe para que serve uma âncora. Então, me dê, Senhor, me dê uma palavra que consiga transferir o significado do que é a fé.
Ele terminou de orar e aí entrou lá na casa dele lá um índio bem gordo, né? Daqueles bem forte, assim. Aí ele chegou falando e ele viu uma cadeira de palha e ele sentou naquela cadeira e ele trouxe uma palavra dentro da língua dele que quer dizer o seguinte: joguei todo o meu peso sobre esta cadeira. E naquela hora ele entendeu que aquele índio ele se jogou naquela cadeira porque ele confiava que aquela cadeira ia suportar o peso dele. Fé é exatamente isso. É algo que realmente te suportará, te sustentará em todas as lutas e demandas da vida, porque ela te trará fundamentos excelentes para que você continue a viver na presença do Senhor. Fé é perseverança, fé é fundamento, fé está baseada em fatos e fé sustenta todo o peso da verdade de Cristo para a sua vida. Isso é fé. E vejo que, diante de tudo isso, sabendo todas essas coisas, o apóstolo Pedro, ele vai trazer a seguinte declaração, aqui ilustrando a realidade dessa fé, até mesmo naqueles que não viram a Cristo, que não nem sequer conheceram alguma testemunha ocular de Cristo. No versículo 6 do capítulo 1 de 1 Pedro diz o seguinte: nisso exultais. E ele fala todo o plano de salvação, uma herança imensurável, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E ele diz o seguinte: nisso, nessas verdades, nessas promessas, exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. No versículo 8, ele é bem claro: olha, vocês não conhecem, vocês não viram Jesus, vocês não sabem como é que é a expressão facial dele, vocês não sabem como que é o skin dele, né? Essa palavra que está em voga no momento, vocês não sabem de nada disso, mas vocês creem. Vocês não estiveram com Cristo, mas vocês amam, e vocês estão preservados. E agora veja o que ele fala no versículo 7, essa fé que confirma o seu valor, mostrando que ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Pedro vai falar o seguinte, que a provação que eles estavam passando era semelhante ao fogo. E essa fé, ela é um elemento tão nobre, é um elemento tão firme, que pode vir o fogo de provação que vier, que estiver destinado para os crentes. Pode ficar sobrando apenas cinzas. Se você der uma sopradinha, a fé permanecerá intacta. Você já deve ter ouvido que nós passamos por provações, e a Bíblia fala disso, nós passamos por provações para que a nossa vida seja amoldado ao contorno perfeito que é Cristo Jesus, para que nos pareçamos mais com Cristo Jesus. Pois aqui há um segundo significado do porquê eu e você passamos por provações. É para mostrar que aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos entregou, não é algo que se desfará com as tribulações desta vida. Quando você passa por uma tribulação, passa por um aperto, passa por uma enfermidade, passa por um momento de sufoco na família, no trabalho, e depois desse momento de provação, você vê que você continua crente no Senhor. Isso é o Senhor te mostrando: está vendo o que eu te dei? O que sobrou? É isso que eu quero que permaneça. Talvez a sua vida esteja em frangalhos, em cacos. Talvez esteja faltando um titinho assim para você perecer. Mas mesmo diante deste momento de tribulação, de aperto, de terror, de assombro, se você ainda crê no Senhor Jesus, se você ainda vive para a glória dele, se você ainda busca santificação no Senhor, santificando a tua vida, o teu lar,
honrando o nome de Cristo, sendo santo, sendo santa, honrando a palavra de Cristo, isso é prova que Deus te deu uma fé e que essa fé nunca se desfará. Então, por isso você passa por provação. Para que no meio das alturas da vida, no meio do fogo de tribulação, no meio das cinzas, das tempestades, do fogaréu, da floresta sendo tomada pelo fogo da provação, as cinzas venham ser levadas pelo vento e a sua fé continue ali firme e intacta, porque ela é algo que foi dada por Deus para você. E nisso eu e você devemos o quê? Exultar. Porque nós temos algo dentro de nós que ninguém tomará. Talvez a sua fé esteja um pouco rota, sem brilho. Talvez a sua fé, você recebeu um dia como uma pedra preciosa ou como uma barra de ouro brilhante, e hoje você vê como algo meio turvo, sem brilho, sem nada. É que nem a aliança da gente, né? A aliança às vezes vai ficando opaca, vai ficando ali, perdendo o brilho, perdendo a vitalidade, mas se a gente pegar um pouquinho de um abrasivo, né? Podemos trazer aqui a marca, o braço, o antigo braço, passar nela, ela vai voltar a brilhar. Ela vai voltar a mostrar que ela continua sendo um metal nobre dado pelo Senhor. Talvez você esteja pedindo um pouquinho de mais braço do Senhor, para que a sua fé venha brilhar e venha trazer diferença na sua vida. Agora veja o seguinte: pois pela fé os testemunhos obtiveram bom testemunho. E aqui literalmente deram bom testemunho, falaram, foram testemunhas autênticas de Cristo. Eu gostaria que você lesse comigo ali no capítulo 10 de Hebreus, versículo 35. Entenda uma coisa, a nossa fé, ela não está ligada à ociosidade. Fé é operante. Fé gera frutos. Fé move as nossas perninhas para fazer algo que glorifique ao Senhor. Veja o versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. A palavra confiança aqui, ela seria traduzida de forma literal como falar de forma ousada. Falar de forma ousada. Literalmente é falar de forma ousada. Então, pegando essa tradução, vamos ler novamente o versículo 35. Não abandoneis, portanto, a vossa ousadia no falar. Ela tem grande galardão. A fé, ela não nos faz ficar... Será que eu conto se eu sou crente? Será? Não, melhor não. Fulano, e vem cá, tu é crente? Sou. Mais ou menos. Os antigos alcançaram bom testemunho, porque quando eles foram confrontados a respeito da fé deles, eles, de forma ousada, professaram a sua fé diante dos homens. A fé sempre te levará diante de homens, diante de reis, diante de autoridades, para que você testemunhe, para que você fale daquilo que Deus tem feito e realizado na sua vida. Por isso que fé não é coisa de covarde. Mas pastor, eu sou medroso. Eu também. Naturalmente eu também sou covarde. Mas a fé nos leva a desembaraçarmos o nosso coração de toda covardia, a expurgarmos todo o medo que temos no nosso coração e a testemunharmos com veemência: eu sou crente porque eu confio no fato que Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitou, está governando e Ele voltará
para estabelecer o seu reino eterno para todo sempre. E contra fatos não há mais argumentos. Então, diante disso, nós louvaremos ao Senhor, trazendo o fato de que nós somos privilegiados. Não porque nós mereçamos alguma coisa, não. Mas nós somos privilegiados por Deus. Trazendo o fato que habita dentro de nós uma riqueza incomensurável. Algo que excede todo o ouro e todo o tesouro que o universo possa nos entregar. Nós vamos declarar a Deus por meio desta canção, Só Tenho a Ti, dizendo que Ele de fato é a nossa única esperança, o nosso verdadeiro tesouro, e que não há outro bem maior do que a presença do próprio Cristo, do Deus Trino, habitando no nosso coração.